Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. O programa de hoje se divide em 2 blocos. No primeiro, nós vamos falar sobre a eleição para os conselhos deliberativo e fiscal da Petros. No segundo bloco, o presidente do sindicato, Rafael Prado, traz atualizações sobre a defesa da AMS frente aos ataques da gestão da Petrobras. Você já deve ter percebido que o Petrocast está chegando em um novo dia da semana. Pois é, nós estamos publicando os episódios sempre às sextas-feiras, de 15 em 15 dias, e não mais às quartas-feiras. Assim, o Petrocast chega mais atualizado para você ouvinte. E você que ainda não segue nosso podcast, dê um seguir na sua plataforma de áudio para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E temos ainda outra novidade. O sindicato lançou na última semana a sala de WhatsApp Petrobras em Debate, um espaço para receber informações sobre a categoria petroleira e o setor de petróleo e gás. Nele, os participantes recebem conteúdos por meio de áudios curtos e textos complementares produzidos exclusivamente para este meio. É um jeito mais fácil e rápido de se informar. Nós vamos deixar aqui na descrição do episódio um link para você entrar na sala. Bom, dados os recados, vamos ao episódio de hoje. Entre os dias 14 e 28 de junho, acontece a eleição para os conselhos fiscal e deliberativo da Petros, e a participação dos petroleiros da ativa, aposentados e pensionistas é fundamental. Para falar sobre isso, a gente conta hoje com a participação dos integrantes da chapa Unidade para Continuar a Lutar, Marcos André, que é da AEPET Bahia e concorre para o Conselho Deliberativo. Olá, Marcos, tudo bom? Olá, Manuela, tudo bem? Como vai? Saudações. Obrigada pela participação aqui. E a gente conta também com a participação do Vinícius Camargo, que é do Sindipetro RJ e concorre para o Conselho Fiscal. Olá, Vinícius, tudo bom? Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui. Bom, vamos lá, gente. Quero começar então com o Marcos. Marcos, você poderia, por favor, primeiro se apresentar, falar quem você é, sua trajetória na categoria petroleira e por que é tão importante a unidade da categoria nesse momento na eleição da Petros? Claro, Manuela, vai ser um prazer começar fazendo uma grande saudação aos seus ouvintes, desejando a eles que tenham um mês de maio maravilhoso, que se cuidem. Meu nome é Marcos André, eu sou contador, sou advogado, estou na categoria desde 2006 e desde o início eu sempre participei da CIPA, participei do meu sindicato, hoje eu sou oposição ao meu sindicato que é Base FUP e acho que é muito importante construirmos a unidade entre todos aqueles que querem lutar para que a Petros a cada dia seja mais dos participantes, que são todos os trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas. É hora de dar um basta a uma Petros que é dirigida a partir dos interesses dos principais patrocinadores e não dos interesses dos verdadeiros proprietários. Esse é o grande sentido da unidade. A unidade ela se faz para se atingir algum objetivo. Neste caso, nosso objetivo é uma Petros transparente, participativa, onde cada um de nós se sinta representado e bem acolhido. Grande parte do nosso público sente muita dificuldade quando precisa de uma informação que não é transparente, muitas vezes pede um benefício e ele demora. Imagine para alguém que precisa, na hora mais necessitada, de requisitar um pecúlio, de pedir um benefício, e demora 1, 2, 3 meses para sair. Tudo isso é prova do que a gente está dizendo. A Petros não é gerida a partir dos interesses dos seus donos, e sim dos patrocinadores. E é preciso mudar isso, e é por isso que a unidade é tão importante. Muito bem. Vinícius, com você agora, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória na categoria petroleira e por que você resolveu encarar esse desafio de participar da eleição da Petros. Eu tenho mais de 18 anos já na categoria, petroleira. Fui me aproximando do sindicato logo desde que entrei, acompanhando as assembleias. E tive a oportunidade ainda de trabalhar tanto no RH corporativo da empresa, quanto no Gás Energia com empreendimentos. Trabalhava com remuneração e benefícios vinculados também a Petros, e depois fui trabalhar com empreendimentos no Gás Energia.
Depois, por essa aproximação com o sindicato, com os companheiros do sindicato, eu ingressei no sindicato. Acho que é o terceiro mandato que eu estou. E ao longo de todo esse, vamos dizer assim, todo o trabalho que eu tinha na Petrobras, e passei a ter também no sindicato, eu sempre estava próximo aos colegas que fizeram toda a luta que está colocada aí dos últimos 18 anos, né, que eu tenho acompanhado. Essa luta vem até anterior à minha entrada, né, com o combate ao Petrobras Vida, com um combate na necessidade de criar os direitos, defender os direitos de aposentadoria. Então, a gente está vamos dizer assim, nessa eleição representando toda essa luta, né, querendo, como o próprio Marcos André já é conselheiro, né, já tem uma experiência, e agora nós estamos junto desses companheiros que construíram toda essa luta, né? Siqueira, Brandão, Tedesco, Cinedino, Roberto Ribeiro, todos que estavam nesse campo aí, todas as associações, nós conseguimos o apoio, né? E a formação dessa chapa demonstra, vamos dizer assim, que tem um respaldo bastante grande, porque a gente conseguiu o apoio da FNP e seus sindicatos, da COBAP, da AEPET e seus núcleos, né? Bahia, BR, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, da FENASP e suas afiliadas, né? APAP, Astap RJ, Astap Bahia, Apaspetro, RN, Aspene, Sergipe e Alagoas, Astaip Santos, AEPES, AEPESP, RS, a Exap Rio de Janeiro, a Braspet Bahia, né? E a gente tem um apelo, de fato, na base da categoria, pelo trabalho e luta que nós já fizemos. Então, nós já temos vamos dizer, esse campo de unidade a partir também do Fórum de Defesa da Petros que a gente empalmou ao longo desse último período. Sim, muito importante essa unidade que une aí umas diversas representações da categoria petroleira, que é bastante importante ter uma chapa forte para concorrer nesse momento à eleição da Petros. Lembrando que o Marcos André tem como seu suplente o Adaedson Costa, a chapa deles é de número 52, e o Vinícius Camargo tem como seu suplente o Rafael Prado, que é o presidente aqui do Sindipetro de São José dos Campos, e a chapa deles é a de número 41. Nós vamos deixar tudo aqui na descrição do episódio. Marcos, agora com você. Eu queria que você contasse um pouco sobre o programa que essa chapa está levando para as eleições, né? A gente fala muito aqui no Petrocast sobre todos os ataques, porque vem passando a Petros, a AMS, que são ataques que vêm aí do governo do Bolsonaro, né? É um projeto desse governo também acabar com os direitos da categoria petroleira. Então, conta para a gente um pouco sobre qual é o programa, quais são as principais propostas que estão sendo levadas pela chapa Unidade para continuar lutando. Então, nossa principal bandeira nesse instante é reconstruir a gestão da Petros a partir dos interesses dos participantes e assistidos. E para isso, a gente se municiou primeiro, a gente acha muito importante a experiência. Eu fui suplente do Tedesco, que é um grande, certamente já participou desse programa, muito esclarecedor. Fui suplente no Conselho Fiscal, estou suplente agora no Conselho Deliberativo, assumindo temporariamente, porque, infelizmente, por conta da participação do Tedesco na defesa dos nossos interesses, ele terminou sendo afastado. E a gente tem esta tranquilidade para dizer, não estamos aqui fazendo promessas vãs, estamos dando continuidade a um conjunto de trabalhos que vem sendo construído desde sempre, como conselheiros como Paulo Brandão, Silvio Cinedino, Fernando Siqueira. Nosso programa, ele se centraliza na remodelagem do modelo organizacional da Petros, no sentido de permitir que nós, que somos os verdadeiros donos, possamos fazer reclamações, críticas, possamos ser ouvidos e que a diretoria preste conta, porque, estrito sensu, se a gente for falar de quem é a Petros, é da Petrobras? Não, não tem um único centavo da Petrobras dentro da Petros.
todo o dinheiro que tem lá pertence aos participantes e assistidos dos diversos planos. Mas a quem a diretoria presta conta? A Petrobras. Não faz sentido, porque a Petrobras indica o presidente, que tem voto de Minerva, e nós, conselheiros eleitos, só podemos falar alguma coisa do que acontece depois que a Petrobras ou que a Petros divulga, porque senão a gente corre risco, inclusive, de perder o mandato. É evidente que isso tem que ser mudado. Sabemos que tem coisas que devem continuar restritas, claro, sobre investimento, sobre uma série de aspectos que poderia pôr em risco tanto a imagem da Petros quanto o seu patrimônio. Mas uma série de medidas não precisam ser secretas para os donos. Não deve ter segredo entre o dono do negócio e o negócio. Este negócio, Petros, é nosso, nos pertence. E essa inversão é o fundamental para que a gente possa sentir mais conforto em que nós estamos depositando o nosso dinheiro, o nosso futuro, num negócio que nós controlamos de alguma medida e que ele vai proteger o nosso futuro. Tanto para os empregados, que a grande maioria está no Petros 2, quanto para os aposentados e pensionistas. Não podemos ser novamente surpreendidos com novos PEDs. É preciso transparência na administração, nos investimentos e prestação de contas àqueles que são os verdadeiros donos do patrimônio da Petros. Muito bem. Vinícius, vou com você agora. Como essa representação no Conselho Fiscal pode também agregar mais, dar mais participação aos assistidos da Petros, e como é que quais são as propostas que vocês apresentam para aumentar essa representatividade dentro do Conselho Fiscal? Então, como o Marcos André colocou em relação ao Conselho Deliberativo, em que a Petrobras tem o voto de Minerva, então, vamos dizer assim, ela decide sempre, em última instância, a decisão dela, dos seus prepostos, né? No Conselho Fiscal é diferente. A maioria é eleita pelos participantes, né? Então, uma representação dos trabalhadores e dos assistidos, aposentados e assistidos, e pessoal da ativa. Então, vamos dizer, a gente, nesse sentido, a gente tem uma possibilidade, um potencial de rejeitar as contas, fazer todos os registros lá, seja de malfeitos ou não, ou de inconsistências da gestão, né, no parecer do Conselho Fiscal ao longo dos anos, né, que vão fazer essa representação, marcando lá a posição dos trabalhadores e falando do que tem que melhorar, não só, vamos dizer assim, na prestação de contas propriamente dita, mas da forma de gestão, da própria governança da Petros, né? Fazendo propostas de alteração nesse sentido. Então, nós temos um legado nesse sentido ao longo dos últimos 16 anos, né? A gente viu a negação das contas por parte dos trabalhadores e depois ser submetido ao Conselho Deliberativo. Mas a gente tem, vamos dizer assim, esse patrimônio registrando lá todas as inconsistências que existiram ao longo do tempo, né? E que depois ficaram mais patentes com as denúncias que ocorreram, bem como com a evolução da própria gestão, né? Então, até a aprovação de contas que houve no último período, vamos dizer, houve porque respondeu muitas ou quase todas, não tenho a certeza aí, das inconsistências que foram apontadas pelos companheiros ao longo desses últimos 16 anos, que estavam registradas no próprio parecer do Conselho Fiscal. Então, tem essa questão. Mas a gente sabe que a legislação é bastante falha, pelo que a gente está vivendo, né? Então, a nossa atuação do próprio PED, né? Nossa atuação vai ter que ser mais ampla até nesse sentido, de propor ajustes na legislação, ter uma relação ainda com o órgão regulador, que é a Previc, né? Para aprimoramento também dos sistemas de controle interno, né? E fazendo essa gestão aí que é mais ampla, né? Uma gestão política que não fica só por dentro da Petros e nos limites da Petros, né?
porque a gente sabe, a gente tem uma obrigação, né? Não de gerir o patrimônio somente, mas fazer justiça a todos aqueles que trabalharam e estão se aposentando. Nos limites da lei atual, nós estamos vendo que não há justiça nenhuma. Muito bem, vocês falaram bastante sobre a questão da representatividade, aumentar a representatividade dos assistidos na Petros. Eu queria que vocês falassem agora um pouco sobre a proposta de redução dos custos administrativos, né? Vocês trazem no seu programa, inclusive, que esses custos são bastante superiores comparados a outras fundações, como a Previ, a FUNCEF, né, que tem o mesmo porte da Petros. Eu queria saber um pouco sobre as propostas que vocês trazem em relação à redução desses custos para melhorar o atendimento aos aposentados, aos pensionistas da Petros. Marcos. Então, Manuela, é muito importante a gente dialogar no sentido de que há algo de errado. Veja bem, a Previ é o primeiro, é o maior fundo. Nós somos o segundo e a FUNCEF é o terceiro. O nosso custo administrativo é maior do que o primeiro e do que do terceiro. Inclusive, um padrão estabelecido, um padrão médio estabelecido pela Previc, nós estamos superior a ele. Mas, ao mesmo tempo, veja bem, o nosso atendimento é objeto de constantes reclamações. O que isso quer dizer? De que o gasto administrativo não está voltado a atender às necessidades do participante assistido. De que esse gasto não tem sido, o dinheiro da Petros não tem sido utilizado para a satisfação das necessidades dos seus reais donos. Este é o elemento central. É isso que justifica sermos, do ponto de vista do custo médio de cada participante assistido, sermos maiores do que o primeiro e que o terceiro, a Previ e a FUNCEF, e ainda assim temos um atendimento de baixa qualidade. É preciso que se diga a Petros para exigir que cada um dos nossos participantes e assistidos faça sacrifício no sentido de reequilibrar o plano de déficits que cada participante assistido não deram causa, é preciso dar exemplo, é preciso que ela também passe pelo processo de readequação de suas despesas, de modo a dizer ao participante assistido, a gente está lhe pedindo um sacrifício, mas nós também estamos fazendo o sacrifício. O que não se pode é exigir que cada um dos nossos pais e mães de família reduza as suas receitas porque aumenta a sua despesa com a Petros, porque está pagando o PE de 2015, está pagando o NPP, e ainda assim a gente continua gastando mais do que a média do mercado. Se nós queremos, e tem uma grande publicidade da gestão da Petros sobre ser moderna, ser uma de mercado, os interesses, precisamos demonstrar isso atendendo bem ao menor custo possível. Não fazer isso significa dizer que não estamos investindo numa administração voltada aos donos, e sim ao patrocinador. E desse ponto de vista, o patrocinador está muito confortável, porque ele quis o PP3 e o PP3 foi lançado, ele quis o PED foi feito, quando ele quis o NPP foi feito. E o que foi feito para atender a necessidade do participante assistido? Este é o nosso objetivo, lutar para que cada um de nós nos sintamos representados na direção, nos investimentos e no atendimento, para que a gente possa dizer, este patrimônio é meu e quem manda são os donos. Vinícius, eu queria que você falasse sobre mais um ponto que está no programa de vocês, que é a questão do Comitê Gestor de Investimento, né? Como implementar essa proposta e por que ela é tão importante para a gestão do plano em benefício dos seus assistidos? Eu vou citar um pouquinho antes também na questão dos custos administrativos, né, e de gestão. Acho que já houve, por parte dos nossos conselheiros, no último período, um trabalho nesse sentido de que os custos fossem alocados e segregados por plano, né, porque era uma caixa comum, existiam planos bastante ineficientes do ponto de vista da estrutura administrativa e da quantidade de pessoas que, vamos dizer assim, estavam inscritas nesses planos, né? E isso, vamos dizer assim, partilhava custos
colocavam custos contra os planos de diferentes categorias, né? E contra as pessoas que não sustentavam os próprios custos, vamos dizer assim, né? Então, acho que já houve um trabalho nesse sentido, né? E agora continua esse trabalho por parte dos colegas do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, por parte dos trabalhadores ao longo do último período, né? Então, faziam incentivos, criavam novos planos com o bolso dos trabalhadores, né? Então, o patrocinador decidia isso, tinha uma política, mas o custo era rateado com os recursos dos trabalhadores. Então, são essas coisas que a gente está falando. A Petrobras divide os planos, cria estruturas administrativas, porque tem que ter para responder aos novos planos que ela quer, seja nas divisões que ela promoveu desde a repactuação, seja agora com Petros 3, né? E essas divisões que ela vem promovendo e aumentando os custos administrativos da Petros, tá certo? Porque tem que responder, ter estruturas e respostas diferentes para cada plano e para cada público, né? Então tem essa questão colocada. Quanto ao Comitê Gestor de Investimento, tem um aprimoramento nesse sentido, para que a gente não tenha visto e repetido problemas como se deram nesse período recente, né? Constatados aí com denúncias e tal, e pelos próprios conselheiros representantes dos trabalhadores, apresentando aí uma falha sistemática por parte da direção da Petros, com 70 investimentos, né, na aprovação de 70 investimentos. Então, tem, nesse sentido, essa ampliação do controle das instâncias que a chapa está buscando promover, né, com a participação maior e tendo mais transparência por parte da direção da Petros e tendo abertura também para que a gente faça aí uns comunicados mais par e passo do que vem acontecendo e das políticas que a Petros implementa a partir da sua direção e que tem que ser mais transparentes para os seus participantes, terem de fato poder ver para poder controlar e avaliar. Acho que são essas questões. Muito bem, eu queria entrar num outro tema agora, que é a questão da AMS, né? Petros e AMS têm um papel central na vida dos petroleiros, né? Durante a sua atuação ainda enquanto categoria ativa e depois disso também, depois de ter dado toda a sua contribuição ao desenvolvimento da Petrobras e do país. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o papel que essa eleição cumpre também na defesa da AMS. Olha, a gente, ao longo do último período, acho que até antes mesmo da resolução 23 da CGPAR, né, a gente descobriu que houve uma reunião lá na CGPAR, né, para a construção dessa resolução, e fez a denúncia nesse sentido, teve acesso até à ata de assinatura das maldades que estavam pensando para o custeio dos planos de saúde nas estatais e no serviço público, né? Então, tinha uma medida que era de aumento de repasse de custos aos participantes e uma política de repasse de custos contra os participantes com peso maior, né, para os aposentados e pensionistas, né, nesse sentido, né, por causa da questão da faixa etária, todas as questões envolvidas com a questão de saúde, a lógica empresarial privada, propriamente, sendo imposta contra o conjunto dos trabalhadores, né? Então, a gente tem feito o combate dessa medida e tem visto em várias categorias todo o ataque que está colocado, né? Em Correios, implementaram boa parte dos reajustes abusivos da CGPAR ainda no início de 2020. Em plena pandemia, muitos trabalhadores tiveram que retirar
se retirar do plano e retirar seus dependentes do plano em plena pandemia. Então, tem uma pressão organizada por parte do governo de precarizar a situação, mais propriamente dos aposentados, para diminuir os seus custos. E a gente viu no balanço da própria Petrobras o que foi essa resolução CGPAR nesse primeiro momento, que se fez um acordo coletivo, que a gente saiu derrotado, né? Em que já mudou a relação para 40-60 e já previa também o aumento da relação de custeio 50-50. E a Petrobras colocou no seu balanço como um resultado muito positivo tomar dos trabalhadores 11 bilhões de reais, né? É isso que representava, do ponto de vista da reserva atuarial dos custos para frente aí de saúde, que ela vai deixar de custear, né? Que ela vai deixar de sustentar, não, né? Ela vai deixar de participar com custos de saúde dos trabalhadores. Muito bem. Gente, vocês têm mais alguma coisa que ficou de fora que vocês acham que é importante tratar? Então, Manuela, é muito importante que se diga, neste momento peculiar que estamos vivendo de ataque, duas coisas eu acho que são essenciais. A primeira delas é de que se a Petros estivesse hoje voltada aos interesses dos participantes e assistidos, ela aplicaria o acordo coletivo, o malfadado acordo coletivo, no seu artigo 34, que diz que a Petros só poderia descontar 13% e não 30%. Mas isso não precisaria de permissão da Petrobras, não precisaria de nada. Apenas a aplicação da lei e do próprio acordo coletivo. Mas, no entanto, por falta desta gestão voltada aos seus participantes e assistidos, as entidades, inclusive a EPET Bahia, o Sindipetro RJ, os sindicatos, todos ligados à federação e também as demais associações, têm que ir ao judiciário e vai aumentar a despesa administrativa do judiciário da Petro sem necessidade, quando ela poderia administrativamente, verificando o que está escrito no acordo coletivo, aplicar apenas os 13%, dizendo à Petrobras que o acordo vincula a Petrobras e os seus empregados e que, portanto, a Petros, como mera gestora da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, não poderia fazer diferente do que ali está posto. E isso já daria uma situação muito mais confortável. É importante que se diga uma outra coisa, e aí eu quero parabenizar o companheiro Vinícius, que vai ser um grande conselheiro fiscal para manter a sua independência. O companheiro Rafael, que é uma liderança aí de vocês, que vocês nos emprestam para fazer essa luta nacionalmente em defesa dos participantes e assistidos. Estes são os companheiros que se manteram fiéis à categoria. Porque a AMS, ela tem se tornado um problema por conta de um governo que quer nos impor uma alteração no custeio, pela gestão autoritária da Petrobras, mas porque também aqueles que não merecem a nossa confiança indicaram a aprovação deste acordo. E a categoria, os seus ouvintes, eu tenho certeza, que entendem perfeitamente que o que está acontecendo na MS é parte culpa do governo, parte culpa da Petrobras e parte daqueles que foram às suas bases defender que deveriam assinar esse acordo. Quando o Sindicato de São José dos Campos, do Rio de Janeiro, por exemplo, Litoral Paulista e todos os ligados à FNP disseram: este acordo é ruim, temos que lutar. É preciso que a gente tenha conselheiros e conselheiras que estejam lá para defender os interesses da categoria. Errar no momento crucial da luta política foi colocar muitos de nossos aposentados tendo que escolher se come ou se faz um exame. E tendo que adiar seus exames porque nesse mês ele tem compromissos financeiros que não lhe permite fazer seus exames e suas consultas médicas. Isso atenta contra a dignidade
de pessoas, trabalhadores e trabalhadoras que passaram uma vida inteira dedicando suas vidas, colocando as suas vidas em risco para produzir, para refinar petróleo, para produzir a riqueza para esse país, e quando chega ao auge da sua velhice é tratado desta forma. Nós precisamos continuar lutando. Nós precisamos de lutadores e lutadoras que se unam para dizer não a acordos coletivos que prejudicam a categoria. Precisamos ter uma unidade com aqueles que foram contra a repactuação porque viu e hoje estamos pagando a conta na Petros. É preciso que a gente busque a coerência entre aquilo que se diz e aquilo que se pratica. Nós temos a felicidade de termos Vinícius, de termos o Rafael, de termos o Paulo Brandão, de termos o Cinedino, de termos o Ron Tedesco, que tem uma história na categoria dedicada às lutas dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras e que nunca titubearam. E sempre que os nossos direitos estavam em risco, estiveram do nosso lado. Infelizmente, nem sempre é assim. Muita gente busca nesses locais apenas o conforto para manutenção de uma carreira gerencial, um conforto de uma carreira que use o direito dos trabalhadores em benefício próprio, ou, infelizmente, não consiga manter a sua autonomia perante a todos os governos. Sabemos que tem hoje trabalhadores e trabalhadoras que se ressentem de um passado muito recente, de quando nós tínhamos uma parte significativa do movimento sindical vinculada ao governo e defendia tudo o que o governo mandava, em prejuízo nosso. Hoje, nós estamos todos do mesmo lado, lutando para que os trabalhadores e trabalhadoras avancem na luta no sentido de proteger os seus direitos. Mas nós precisamos manter todos os trabalhadores independentes. As representações dos trabalhadores e trabalhadoras não podem se vincular a interesses que não da categoria. Porque quando ele se vincula ao interesse gerencial na Petrobras ou a interesse de governo, fatalmente os nossos direitos ficam em risco. E é por isso que chegamos onde chegamos. Não podemos esquecer, o PED assassino foi um PED de 2015. Portanto, ele foi constituído no momento em que nós estávamos mediante um governo mais democrático do que temos hoje. E por não termos feito a coisa certa naquele momento, pagamos tão caro nesse governo. E é isso para dizer isso sobre a Petrobras, sobre a Petros e sobre a MS. Eu queria muito deixar isso marcado. Precisamos ter representantes que sejam independentes, porque aqueles que se vinculam a governos e a gerências não podem representar os trabalhadores, porque entre os seus interesses e o interesse da categoria, eles sempre optam ou pelo do governo, ou pelo partido, ou pela gerência. Perfeito. Vinícius, por último, mas não menos importante, quem pode votar e como vai ser a votação? Como votar? Todos os participantes ativos e aposentados e pensionistas podem votar, né? Vão poder votar. E nós teremos os canais aí de votação, o portal da Petros, o aplicativo, e vai ter o voto por telefone. Aí a Petros agora, ao longo aí do processo, deve comunicar melhor como será a votação e explicar nesses canais. Eu só quero completar com uma coisa que a gente sabe, tem falado e marcado. Os ataques estão colocados contra os trabalhadores, seja no acordo coletivo, seja especificamente contra a aposentadoria, colocado agora, seja contra a MS, está vinculado ao plano de privatização da Petrobras, né? Estão querendo tornar os ativos mais apreciáveis aí ao apetite do setor privado e internacional. Então, estão retirando os nossos direitos para definir aí uma rentabilidade maior a esses ativos. Esse é o ataque que está colocado. Então, a gente fala, tem uma luta, né? Não existe Petro sem Petrobras. E nós estamos vinculados a toda essa luta, na defesa dos direitos, na defesa da Petrobras, que é esse instrumento de desenvolvimento da economia nacional, de soberania, de dignidade
aos trabalhadores, né, do país. Então, acho que é isso. Muito bem. O sindicato vai continuar pautando a eleição da Petros no seu site, nas suas redes sociais. A eleição ela acontece no dia 14 a 28 de junho e até lá a gente vai seguir informando a categoria em relação a isso. Siga nas redes sociais Petros para os Petroleiros, para ficar por dentro de todas as informações e também receber todas as atualizações, o programa da chapa. E a gente vai colocar também aqui na descrição desse episódio tanto o programa quanto as redes sociais da chapa. Marcos, Vinícius, com certeza vocês já estão convidados para o próximo episódio, que até o dia 14 vai também pautar e já mais na reta final das eleições vai voltar nesse tema, então vocês já estão convidados. Agradeço demais a participação de vocês aqui, Marcos e Vinícius. Então, Manuela, é um prazer, você é uma pessoa agradabilíssima, foi um prazer estar com você, com seus ouvintes. Gostaria de manter o compromisso de agora e depois da eleição estarmos permanentemente em contato para manter os seus ouvintes sempre informados sobre o que acontece na Petros, na Petrobras. É um compromisso nosso de democratizar essa relação dos conselheiros com os participantes e assistidos. Quero agradecer a oportunidade e me colocar à disposição. Quero pedir a cada um dos que estão nos ouvindo. É preciso ter duas coisas em mente nesse momento tão complicado das nossas vidas. A primeira delas, se cuidem. Infelizmente, o que está acontecendo em nosso país não é por acaso. Dá conta de uma política que nós identificamos, a intelectualidade produziu a denominação de necropolítica. É a política da morte. E nós temos que fazer o ato revolucionário de resistir a essa política, não morrendo. Precisamos resistir. Este momento vai passar e precisamos estarmos vivos e saudáveis para a gente comemorar quando o sol nascer de novo. A outra coisa é que essa política de preço da Petrobras não está desvinculada da privatização. O PPI, a alta dos combustíveis, a recente alta de 36% no gás, isso infelicita a nossa população muito além do que a gente fala da categoria petroleira. Precisamos, como cidadãos, lutarmos por um país melhor. Isso significa dizer não às privatizações. Não só para defender a nossa Petros, mas para defender a sociedade deste mal que nos assola, onde trabalhadores e trabalhadoras têm que cozinhar a lenha porque não pode mais comprar um gás de bujão. É preciso que a gente tenha essa consciência e, durante a eleição, tenha também a consciência de que é preciso eleger pessoas que têm uma trajetória de luta em defesa da categoria. Não podemos nos aventurar. A aventura que foi feita na última eleição presidencial nos trouxe a mais de 400 mil mortos. Não podemos arriscar. Mas é preciso também que ele tenha independência, que ele tenha, antes de tudo, uma trajetória dedicada à defesa da nossa Petros para os participantes. Por isso, pedimos o seu voto, pedimos a sua confiança para que a gente possa continuar construindo juntos uma Petros cada vez mais para os seus participantes e assistidos. Então, eu vejo que o Marcos André já disse tudo da nossa luta, né, da complexidade que está colocada e das respostas que nós temos dado de conjunto como petroleiros e classe trabalhadora, né? Então, eu vou pedir o voto concretamente, né? Nossas chapas são de número 52 do Conselho Deliberativo, Marcos André e Ada Edson, e para o Conselho Fiscal é 41, Vinícius Camargo e Rafael Prado. Eu quero dizer que, vamos dizer, ninguém, eu acho que fica confortável nessa posição, uma tarefa, um desafio bastante grande, mas nós temos uma retaguarda bastante importante aí de toda a experiência desses companheiros ao longo dos anos, e de todo o aprimoramento que a gente viu ser construído por parte desses companheiros, não só entre esses que se apresentam para ser candidatos, mas entre uma gama de ativistas aí que vem se formando nesse tema. E isso é um esforço por parte desse campo aqui que tem feito esse trabalho ao longo do período. Então, nós temos a confiança de poder se colocar também como candidato, que vai ter um apoio bastante grande
por parte de instituições e de companheiros de luta. Muito obrigado. Muito bem, chegamos ao segundo bloco do programa. O presidente do sindicato, Rafael Prado, traz as atualizações sobre a luta em defesa da AMS. Solta o som aí, Pedro. Olá, Manu. Olá, ouvintes do Petrocast. É isso aí, eu tô aqui para falar um pouco sobre a decisão liminar conquistada pela Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, e seus 5 sindicatos, entre eles o nosso Sindipetro São José dos Campos e Região, que manteve o teto do desconto do plano de saúde, da saúde Petrobras, a AMS, né, historicamente chamada AMS, em 13% para aposentados, aposentadas e pensionistas. Óbvio, nós precisamos falar um pouco sobre a resolução CGPAR 23 e a luta dos sindicatos contra esses ataques. Mas, para explicar um pouco para o nosso pessoal como funciona isso, que havia uma condicionante no acordo coletivo de trabalho, dizendo que a margem AMS só poderia ser majorada de 13% para 30% caso a Petros aceitasse priorizar o desconto do plano de saúde, em detrimento de outros descontos. A Petros não aceitou, ela deixou muito claro que os empréstimos serão o desconto prioritário. Com isso, na nossa opinião, a condicionante não está atendida e a Petrobras não poderia ter feito o que ela fez, desde janeiro, ter solicitado para a Petros majorar essa margem. Então nós entramos com a ação e conquistamos uma liminar. Primeiro, a Petrobras não cumpriu a liminar em abril, porém, infelizmente, a desembargadora entendeu que a notificação da empresa não foi em tempo hábil, então a decisão terá de ser cumprida agora no contra-cheque em maio. Os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, aquilo que ultrapassou 13%, teremos que buscar em outro momento do processo. Mas em maio, a decisão terá de ser atendida. Então, para dar um exemplo rápido, como fica o contra-cheque de maio? Eu vou pegar aqui o exemplo que está no site Saúde Petrobras. A Maria recebe uma remuneração líquida total de R$15 mil, somando Petros e INSS. Então, o desconto máximo do plano de saúde no contra-cheque, e lembrando que esse desconto é sempre realizado em relação ao benefício Petros, nunca no INSS, seria de R$ 4.500, ou seja, 30% dessa remuneração líquida total. Com a liminar conquistada pelos sindicatos, esse limite vai cair para R$ 1.950, 13%. Consequentemente, uma diferença de R$ 2.550, o que faz bastante diferença na vida dos companheiros e companheiras. Mas é bom lembrar, tem algumas situações que não estão limitadas a essa margem, como por exemplo a utilização do benefício farmácia, que é aquisição de medicamentos, e despesas relativas a procedimentos de pequeno risco dos beneficiários do Plano 28. Isso sai fora desse teto de 13%. Isso não mudou, tá? Isso sempre foi assim. Essas duas formas de utilização dos benefícios do acordo coletivo nunca fizeram parte aí do teto da AMS. Mas, falando aqui sobre o benefício farmácia, a gente acha que ainda segue sendo vantajoso. Por quê? Porque você só compra remédio quando você está realmente precisando, certo? E o benefício farmácia te dá um percentual de subsídio variando de acordo com a sua faixa salarial e o custo do medicamento. Você tem a tabela lá no site Saúde Petrobras, pode procurar o sindicato caso tenha alguma dúvida, nossa assistente social está à disposição. Mas, por exemplo, quem recebe até R$ 4.994,30 tem subsídio integral para qualquer medicamento e tem que fazer o uso disso, certo? Enfim, esse subsídio varia e vale a pena, apesar de não estar dentro do teto da margem consignável, é melhor adquirir os medicamentos contemplados pelo benefício farmácia por conta do subsídio do que fora, certo? É fundamental a gente fazer essa discussão com a categoria, porque a gente entende a insatisfação com o aumento, Os companheiros gastavam entre 2% e 3% de sua renda de maneira fixa com o plano de saúde, e agora, apenas com grande risco, esse valor vai para quase 10%, a depender aí da idade e da faixa salarial. Então tem aí uma insatisfação muito grande. Mas os sindicatos não apoiaram, pelo menos nós da FNP, inclusive o nosso sindicato aqui, nós não apoiamos esse aumento. Nós temos lutado contra essa
mudança de patamar, digamos assim, do custo, desde que o governo federal está exigindo isso das empresas estatais. A Petrobras é uma dessas empresas. O governo editou a resolução CGPAR 22 e 23, né? E nós barramos essa aplicação em 2017, barramos em 2019. A FNP, inclusive, tinha uma liminar na justiça contra essa resolução, né? Nós, inclusive, eu já estive em Brasília junto com as outras categorias e com companheiros da nossa categoria, cito aqui a da Edson, do Litoral, a Natália Russo, Litoral Paulista, né? A Natália Russo, do Rio de Janeiro, lutando contra a CGPAR desde sempre, né? De maneira muito articulada. Outro exemplo, né? Nós pressionamos para a aprovação de um projeto de decreto legislativo, um PDC 95618 da deputada Érica Cocai do PT, que buscava suspender a CGPAR 23, né? Tivemos uma vitória, ela foi aprovada numa das comissões da Câmara, mas enfim, com a eleição de 2018, a chegada do Bolsonaro ao poder e a mudança aí, o Congresso ficou mais à direita, né? Mais contrário aos trabalhadores, tanto é que aprovaram a reforma da Previdência e tudo mais. Esse caminho também ficou mais dificultado. Então, é preciso identificar qual é o nosso inimigo para que a gente possa mirar contra eles, né? De fato, o aumento do custo do plano de saúde tem a ver com uma política do governo federal, uma política aplicada pelos gestores da Petrobras que são indicados pelo governo federal. Então, é fundamental que a gente fortaleça a nossa luta coletiva, porque vamos ter a próxima negociação em setembro de 2022, né? Nosso acordo vai até 31 de agosto de 2022, e fortalecer o lado da organização dos trabalhadores e trabalhadoras contra o governo, né? E a gestão da empresa é fundamental, porque tem muito da resolução CGPAR 23 que ainda não foi aplicada, né? E que se a gente não conseguir derrubar a resolução até lá, a coisa pode piorar bastante, porque na prática, o que o governo quer é se livrar dos planos de autogestão, sobretudo desse benefício para aposentados, aposentadas e pensionistas, que tem sido a tônica das políticas aplicadas por esse governo com o Ministério da Economia do Paulo Guedes. Eu também quero abordar aqui a questão da Associação Petrobras de Saúde. É um ponto de atenção para toda a categoria e nós não devemos esperar para ver o que vai acontecer. E a FNP e seus sindicatos não estão esperando. Fizeram uma ação que conquistou uma liminar, uma decisão antecipada, que obriga a Petrobras a garantir tudo o que foi negociado no Acordo Coletivo de Trabalho 2022, sobretudo em relação às cláusulas relativas à AMS. Isso afasta o risco que os companheiros vêm demonstrando de a Petrobras deixar de ser mantenedora e passar a ser apenas uma patrocinadora. Em caso de dificuldades financeiras, se a Petrobras estaria obrigada a garantir o plano de saúde. Com essa decisão liminar, em relação a esse ponto, nós garantimos aí a obrigação da Petrobras de bancar o plano, né? Então, para nós foi fundamental. Mas é importantíssimo a gente ficar de olho. O que a Petrobras quer com isso? Quer que essa associação ofereça planos de baixa qualidade, né? Tá subindo o preço da AMS para empurrar os aposentados para fora? Pode ser um ataque, né? Eles dizem que nada mudou, que nada vai mudar, mas esse governo é pródigo em dizer uma coisa e fazer outra. O Guedes disse que o gás ia cair pela metade. Hoje o gás talvez esteja o dobro do preço, certo? Então é fundamental que a gente olhe com carinho essa questão da saúde, da Petrobras, Associação Petrobras de Saúde, e a FNP e seus sindicatos conseguiram essa importante vitória, essa liminar que nos dá aí algumas garantias. E por último, abordar aqui a questão da luta para reverter essa derrota, que sim, para nós da FNP e sindicatos, a majoração do custeio do plano foi no contexto de derrota do acordo coletivo, era possível sim barrar com unidade. Então, se era possível barrar com unidade, nós não tivemos unidade porque uma das federações indicou aceitação, a gente aponta o caminho para a próxima negociação. Unificar a mesa de negociação com a gestão da empresa. Isso vai não só nos fortalecer, porque 18 sindicatos juntos vão ter uma condição muito superior de negociação, mas também vai passar confiança para a categoria, para que ela atenda o chamado dos 18 sindicatos, das duas federações, para os momentos de mobilização, paralisação, greves
em defesa dos nossos direitos. Não dá para aceitar mais nenhuma retirada de direito e também precisamos reverter esse processo de aumento dos custos do plano de saúde. Derrotar a CGPAR 23, derrotar o governo federal e derrotar a gestão da empresa. Tirar a CGPAR 23 de dentro do nosso acordo coletivo. Somente com a unidade das duas federações e dos sindicatos isso será possível. Então, para 2022, essa tarefa está colocada. E nosso sindicato, eu tenho certeza que a FNP, a Federação Nacional dos Petroleiros, está disposta a construir essa unidade em defesa de toda a categoria petroleira. Então, companheiros, vamos fortalecer os sindicatos, vamos votar nos nossos conselheiros na eleição para os conselhos da Petros, vamos exigir das direções do sindicato que essa luta se unifique para que a categoria petroleira defenda a Petrobras, defenda seus direitos e siga viva e cada vez mais forte. O Petrocast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e nos principais tocadores. Dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até a próxima!